esse papinho de nós nos submetemos à Constituição e as nossas decisões são públicas, é uma conversa que é para boi dormir, é para inglês ver. Ninguém aqui no Brasil acredita nisso, nem a imprensa velha. Finalmente começaram a cair as bombas das delações e informações que o Maduro começou a fornecer nos Estados Unidos. A empresa que agora existem documentos mostrando que ela adulterou o resultado das eleições na Venezuela para manter um ditador narcoterrorista no poder é a mesma empresa que ajudou o Brasil nas eleições? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Moraes manda retirar tornozeleira de ao menos 19 envolvidos no 8 de janeiro. É isso mesmo. Ministro também revogou o recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana. O ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada da tornozeleira eletrônica de ao menos 19 réus em ações penais relacionadas aos atos do 8 de janeiro de 2023. O levantamento foi realizado pela Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e obtido em primeira mão pela Oeste. As decisões usam o mesmo argumento. Na maioria dos casos, o ministro afirmou que os réus cumpriram as restrições havia cerca de 3 anos, sem notícias de descumprimentos, ou sem notícias de descumprimentos graves. Segundo Moraes, a situação do processo mudou o suficiente para justificar a retirada das medidas. E a STF reage aos Estados Unidos e diz que vai continuar atuando sem pressão externa. O governo norte-americano citou entendimentos da corte ao justificar o tarifaço de 25% sobre produtos nacionais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, reagiu à citação do governo dos Estados Unidos a decisões da corte que influenciaram o tarifaço de 25% a produtos brasileiros. Conforme o STF, suas decisões são públicas, fundamentadas, submetidas unicamente ao império da Constituição e das leis brasileiras. O que é uma baita mentira. Na nota, Fachin classificou a independência do judiciário como um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito e uma garantia da cidadania. De acordo com o presidente do STF, essa autonomia protege a liberdade, a igualdade e os direitos fundamentais. É mesmo muita cara de pau. O STF e as ordens ilegais dos seus ministros foram uma das justificativas encontradas pelos Estados Unidos para a imposição da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros exportados. Isso pegou mal dentro da corte e o Fachin resolveu hoje emitir uma nota de repúdio, uma nota explicativa, uma nota ridícula e completamente desnecessária que não explica nada e expõe ainda mais a bandalheira que se tornou o STF. Eu vou te mostrar isso agora. Bom, como eu mencionei, as tarifas, isso saiu no Estadão, saiu em boa parte da imprensa. Uma das justificativas que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos utilizou para sancionar o Brasil, para tarifar o Brasil, foram as ordens secretas entre aspas, é isso que foi utilizado, esse termo para se referir ao STF, ordens ilegais e secretas da corte que foram proferidas durante esses últimos anos. Veio o Fachin e respondeu com uma notinha de repúdio, dizendo que o STF se submete à Constituição Federal, o que é mentira, e que as ordens do STF ou as decisões do STF são sempre públicas, o que é mentira ainda mais deslavada do STF, do presidente Fachin. Veja só, durante esses últimos anos, o STF determinou remoção de conteúdo da internet de todo mundo, por ódio, sendo que ódio não está na nossa legislação, ódio não é crime, por desinformação, sendo que desinformação não está em nenhuma lei nossa, também não é crime. E o STF inventou, portanto, o crime de ódio, inventou o crime de desinformação e saiu censurando todo mundo. Todo mundo.
Outra coisa que também foi utilizada pelo escritório do representante comercial para justificar as ilegalidades do STF nesse tarifaço foram as ordens do Toffoli de simplesmente anular todas as provas da Odebrecht por alegado conluio entre o juiz, que à época era o Moro, né, e os procuradores. Conluio. Sério mesmo, sendo que o conluio que existe dentro do STF é entre o Toffoli e os seus demais colegas. O conluio que existe no STF verdadeiro é entre o Toffoli e todos os absurdos que nós temos visto até agora para que não se investigue o Tayaya, para que não se investigue o caso Master. O Toffoli sentou em cima do caso Master e impediu que ele fosse investigado. Esse é o conluio que existe. Agora vem dizer que os Estados Unidos estão errados, Fachin, em apontar esse tipo de coisa. E outra, decisões públicas onde? Eu fui o primeiro advogado do inquérito das fake news defendendo a revista Cruzoé em 2019 contra a censura de vocês, do próprio STF. E sabe o que mais? Eu não vi até agora nada desse processo. Eu não tive acesso a nada. Faz 7 anos, portanto, que eu fui o primeiro advogado do inquérito das fake news e eu não tive até hoje acesso aos autos. E sabe o que mais aconteceu, Fachin? Quando fomos à delegacia da Polícia Federal depor, nem o delegado, isso em 2019, nem nós tínhamos acesso ao inquérito, nem o delegado tinha acesso ao inquérito. E ele ficou no WhatsApp, sabe-se lá com quem, e eu imagino muito bem com quem, dizendo as perguntas que nós tínhamos de responder, em nome da revista. Então, Fachin, olha, essa é uma conversa para boi dormir. A tarifa também é culpa de vocês. E culpa de vocês que vocês precisam arcar. Esse papinho de nós nos submetemos à Constituição e as nossas decisões são públicas é uma conversa que é para boi dormir, é para inglês ver. Ninguém aqui no Brasil acredita nisso. Nem a imprensa velha mais acredita em vocês. Deixa aqui o seu recado, você que nos ouve. E, claro, se inscreva aqui no canal, estamos rumo aos 800 mil inscritos, faça parte aqui da nossa comunidade. Trump diz que Venezuela tinha máquina para fraudar eleições. Conclusão consta em relatório da CIA. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos garantiu nesta quinta-feira que documentos da Agência Central da Inteligência mostram que os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro arquitetaram planos para manipular eletronicamente resultados eleitorais entre 2004 e 2020 na Venezuela. Veja como isso pode ter atingido o Brasil. Finalmente começaram a cair as bombas das delações e informações que o Maduro começou a fornecer nos Estados Unidos. Como você sabe, esse narcoterrorista ditador amigo do Lula foi capturado pelo exército americano, está hoje numa prisão americana e sabe que a única chance que ele tem de não passar o resto da vida preso é se ele começar a delatar. E ele começou a delatar. Aparentemente, a primeira bomba já veio. Como vocês sabem, a Venezuela é onde tem a Smartmatic. Smartmatic é uma empresa de eleições eletrônicas que inclusive produz urnas eletrônicas e ajudou o Brasil em diversos momentos. Mas eu vou chegar nessa parte. Calma que a bomba... Você tem que entender o contexto. Hoje o Donald Trump fez um anúncio e apresentou documentos provando que a Smartmatic adulterava os números das suas urnas na Venezuela para que Maduro ficasse no poder. Vamos falar apenas da Venezuela, tá? Então, Maduro Donald Trump acabou de falar isso aqui. Olha a bomba que é essa informação. Today we are releasing documents that show the CIA obtained reporting of a specific plot to do a big number in favor of the corrupt Maduro regime in Venezuela. And that's exactly what happened, conspiring to digitally rig their own country's elections in 2020, and that's what they did. This reporting included precise details about methods to regime develop to digitally alter vote totals in ways that could not be detected even with an audit, no matter how deep they went. This intelligence underscores why we must take urgent action to ensure that our own system can never, ever be hacked or compromised.
Isso não foi apenas uma fala. Ele apresentou diversos documentos, estão em inglês. Eu posso no outro vídeo mostrar os documentos com mais profundidade, mas os documentos mostram que a CIA, o FBI já sabia dessas fraudes. Agora, com o Maduro preso, curiosamente, essas informações começaram a ser divulgadas. Aí eu fui pesquisar essa tal da Smartmatic. Você sabe que no Brasil, qualquer alegação que você fale sobre urnas eletrônicas, você vai preso. Inclusive, muitas vidas aqui no nosso país foram destruídas, certo? Quero mostrar para vocês aqui, ó. Este aqui é o site da Smartmatic. É o site. Se você digitar Smartmatic, prover serviços de eleição no Brasil, digita essa frase aqui no seu Google, essa frase, e você vai cair nessa página. E eu estou nesse momento na página da Smartmatic. Eu não estou numa print nem nada, eu estou na página, tá? Olha que curioso. Brasil, São Paulo, julho 25, 2012. A Smartmatic, líder global em soluções eleitorais, anunciou que foi contratada pelo Superior Tribunal Eleitoral do Brasil para prestar serviços de manutenção preventiva contínua, suporte e testes nas urnas de votação eletrônica durante as eleições desse ano. Então, peraí. A empresa que agora existem documentos mostrando que ela adulterou o resultado das eleições na Venezuela para manter um ditador narcoterrorista no poder é a mesma empresa que ajudou o Brasil nas eleições? Mas calma, qualquer coisa que você falar agora você pode ir preso. Quero te mostrar essa matéria aqui da UOL. Qual a diferença da atuação da Smartmatic nas eleições de Venezuela e Brasil? Vamos lá, vamos dar uma olhada? Tá aqui, ó. A partir daqui. Aqui, ó. No Brasil, ela atuou nas últimas 3 eleições e, em 2014, teve seu nome ligado a boatos de que as urnas eletrônicas poderiam sofrer manipulação do governo venezuelano. Pera aí, essa aqui não foi aquela eleição que a Dilma ganhou do Aécio? Vocês lembram disso? Que o Brasil inteiro rejeitava a Dilma, o Brasil inteiro sabia que ia dar merda, mas aí o Aécio perdeu, lembra disso? Foi mais ou menos 1%, se eu não me engano, né? E a acusação que eles fazem lá dos documentos é mudança para dar 1 milhão de votos a mais, tá? Curioso isso daqui, não é? Repare, isso aqui ó, é uma matéria de 2017. 2017, e aqui falando que nas últimas 3 eleições do Brasil usaram a Smartmatic. Não está falando que usou as urnas da Smartmatic, mas a Smartmatic fez treinamento, fez várias coisas, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Ela fez treinamento, ó, aqui, ó. Prestações de manutenção preventiva contínua, suporte e testes nas urnas de votação. Olha que curioso, cara. Então quer dizer que urnas eletrônicas não são blindadas, não são impenetráveis? Quer dizer que existe a possibilidade de se fazer a alteração de votos dentro das urnas eletrônicas de forma que ele não seja jamais rastreável? É isso mesmo, produção? Eu não estou fazendo nenhuma afirmação, tá bom? Eu não quero que a Polícia Federal venha na minha casa de novo por causa disso, mas parece que nós perdemos o direito de questionar. Quando o PL, em 2022, fez um requerimento, entrou com um processo para fazer uma auditoria, ele levou uma multa de 22 milhões de reais. Lembra-se disso? Quantas pessoas foram derrubadas, censuradas, quantas vidas foram destruídas por questionar urnas eletrônicas do Brasil? E aí, quando a gente quis aprovar o projeto para voto impresso auditável, os ministros do STF foram até o Congresso, chamaram os presidentes de partidos, alteraram completamente a composição da Comissão de Constituição e Justiça, para impedir que isso fosse aprovado. Olha o esforço que eles tiveram. Eles agiram político-partidariamente, o que é um crime de responsabilidade, para impedir que a gente tivesse voto impresso auditável no Brasil. Eu não posso falar nada, porque senão eu vou preso. Terrorista, antidemocrático. Questionar a urna eletrônica hoje é um golpe na democracia. É difícil encontrar as palavras para descrever a importância dessa batalha que a gente vai travar hoje e amanhã. É extremamente importante e pode decidir o resultado das eleições. Como vocês sabem, há muito tempo o PT vem cavando um tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.
com a certeza absoluta que ele conseguiria vencer a batalha da narrativa e convenceria o povo brasileiro de que essa tarifa, esse tarifaço é culpa do Flávio, do Bolsonaro, ou da direita, ou dos traidores da pátria. Só que aí hoje a gente ficou sabendo, através de uma postagem do próprio Marco Rubio, que o culpado desse tarifaço é o Lula. Algo que a gente tem falado há muito tempo. Mas uma pequena parcela do Brasil entendeu isso. Em torno de 30% a 35% do povo brasileiro já entendeu que o tarifaço é uma consequência do governo Lula, é algo que ele buscou para usar de forma eleitoreira agora nesse período dos próximos 80 dias. O que eles não contavam é que o Marco Rubio ia publicar nas suas redes sociais, assim como a comissão lá de negócio internacional, a US Trading Association, eles também publicaram falando que o responsável por esse tarifaço é o governo Lula, é o Alexandre de Moraes, são as censuras, é o desmatamento, que o governo brasileiro nem sequer mandou representantes para tentar impedir. O único que foi tentar impedir foi o Flávio, em 2 momentos, através de uma carta e através da participação de uma audiência pública nos Estados Unidos. Quando o Lula foi nos Estados Unidos, foi para defender Comando Vermelho e PCC. A gente precisa da sua ajuda para divulgar a verdade, porque do lado de lá, gente, são milhões e milhões de reais, agências, influencers, uma parte da imprensa militante. Agora, isso aqui me pegou de surpresa. Na Globo, aconteceu algo inusitado. A jornalista da Globo fala a verdade e divulga a carta do Marco Rubio. Isso aqui é muito importante, olha. Inclusive, teve postagem do Marco Rubio sobre isso, o secretário de Estado americano, falando a alegação oficial dos Estados Unidos para aplicação dessa tarifa. Vamos juntos ver aqui, ele fez uma postagem em que ele diz o seguinte, ele repete o que foi formalizado, que o governo americano aplicou uma sobretaxa de 25% sobre parte dos produtos brasileiros, sobre o que ele chama de ser a maioria das importações brasileiras. Sobre esse número a gente já conversa mais, e diz o seguinte, para que não haja nenhuma confusão sobre o motivo, o presidente Lula e o seu governo não negociariam com os Estados Unidos de boa fé. Está aqui a manifestação. Não é não negociariam, é não negociaram no passado. Mas tudo bem, a imprensa hoje está com uma certa dificuldade de compreensão textual. Analfabeto funcional essa galera. O que eu achei interessante, eles estão divulgando a mensagem do Marco Rubio. Saiu na Globo, a pergunta é, vai sair? Saiu na Globo News, TV fechada, TV a cabo. Vai sair no Jornal Nacional também? Do Marco Rubio. E aí ele segue. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Durante o último ano, Lula priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo que beneficiasse o povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Manifestação oficial do Marco Rubio, que além de oficializar, quer dizer, de repetir ali o anúncio oficial de Trump, ele também faz ataques ao governo e ao presidente Lula sobre condutas que ele considera inadequadas e prejudiciais para a negociação com os Estados Unidos, condutas de Lula, e até mesmo para os brasileiros. A terceira pesquisa me surpreendeu porque a Globo está divulgando uma mensagem oficial do Marco Rubio, secretário de Estado nos Estados Unidos, onde ele culpa o Lula. E fala abertamente, é culpa do Lula. E se você for no perfil X, lá da Trading, como é que é o nome do negócio, gente? United States Trade Representatives, né? Que é a comissão, a Secretaria de Acordos Internacionais, que foi ela que impôs a tarifa oficialmente. Ela explica passo a passo por que a tarifa foi colocada. Desmatamento, a corrupção, a censura do Alexandre de Moraes, a impossibilidade... Ixi, agora não consigo. O fato do Lula não ter comparecido para negociar em momento algum, e agora o Lula quer piorar, o Lula quer dobrar a aposta. E como que o Lula pretende dobrar essa aposta? Lula quer usar a lei da retaliação. O que é isso? O Lula agora vai aumentar impostos nos produtos importados dos Estados Unidos. E quem que vai sofrer com isso? O povo brasileiro. O povo brasileiro, quando for comprar isso aqui, ó, nós já pagamos 2. Você sabe que isso aqui você já tem acho que 50% a 60% de imposto, né? Você vai pagar 3 celulares se quiser comprar um. Os produtos eletrônicos que nós compramos nos Estados Unidos, vamos pagar muito mais, porque o Lula quer justamente causar esse dano econômico e apontar o dedo e dizer lá, ó, foi o malvadão do Trump. Lembrando que nesses últimos
365 dias, que é o período de avaliação e investigação da seção 301, Lula xingou o Trump em vários momentos, atacou o Trump quando ele prendeu o Maduro, xinga ele de pirata, de ditador. Em todos os lugares que ele vai, ele xinga e ameaça e ataca o Donald Trump. E agora quer colocar a culpa do tarifaço na direita. Essa batalha a gente não pode perder. Nesse período eleitoral, o Brasil tem que saber. E aí a gente pede a sua ajuda. Compartilhe, fale nos comentários, converse com seus amigos, amplamente divulgue a verdade. É só o que a gente está pedindo. Divulga a verdade. Porque é verdade, sim, que essa narrativa, se eles vencerem, podem prejudicar muito o Flávio e podem representar talvez até uma vitória do Lula. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!